Olá, meu irmão, minha irmã, bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Continuamos nossa caminhada de aprofundamento e conhecimento da Carta aos Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo. Iniciemos ouvindo o trecho de Romanos, capítulo 3, versículos de 21 a 31. Agora, sem depender da lei, a justiça de Deus se manifestou, atestada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus que se realiza mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem, pois não há diferença. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus, e só podem ser justificados gratuitamente pela graça de Deus, em virtude da redenção no Cristo Jesus. É Ele que Deus destinou a ser, por seu próprio sangue, instrumento de expiação mediante a fé. Assim, Deus demonstrou sua justiça, deixando sem castigo os pecados cometidos outrora, no tempo de sua tolerância. Assim também, Ele demonstra sua justiça no tempo presente, a fim de ser justo e tornar justo todo aquele que se firma na fé em Jesus. Onde fica então o orgulho? Fica excluído. Por qual lei? Pela lei das obras? Não, mas sim pela lei da fé. Pois julgamos que a pessoa é justificada pela fé, sem a prática da lei. Acaso Deus é só dos judeus? Não é também Deus dos pagãos? Sim, é também Deus dos pagãos. De fato, Deus é um só. Ele justificará os circuncisos em virtude da fé e os incircuncisos mediante a fé. Então, pela fé anulamos a lei? De modo algum. Pelo contrário, a confirmamos. A carta aos Romanos foi escrita numa fase amadurecida do ministério de Paulo, junto às primeiras comunidades cristãs. Nela encontramos um resumo de sua teologia. Entre muitos conteúdos desta teologia paulina, encontramos o tema da justificação da fé, núcleo central da carta. O trecho bíblico que escutamos nos apresenta o pensamento de Paulo sobre a justificação da fé no sentido da amizade com Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. O apóstolo desenvolve esse tema, pois havia algumas questões no cristianismo nascente, sobretudo com aqueles que eram judeus convertidos à fé em Jesus, mas que discutiam se seguiam ou não os preceitos judaicos. Para isso, Paulo ajuda essas comunidades a discernirem estas dúvidas à luz de Cristo. Recordamos que os grupos judaizantes defendiam a necessidade das obras da lei, como a circuncisão, a lei do puro e do impuro, os sacrifícios no templo, para alcançar a salvação. Ou seja, reduziam a lei divina à norma absoluta, com a observância minuciosa e escrupulosa das prescrições e proibições. E com a observância fiel da lei, estes judeus acreditavam ter conquistado a salvação final. Paulo elabora sua teologia da justificação da fé como alternativa a este pensamento judaico e afirma: somos justificados pela fé e não pelas obras. A salvação não vem de um cumprimento legalista, mas da graça de Deus acolhida na fé. Defende a gratuidade da graça divina que justifica aqueles que professam a fé em Cristo Jesus. E no capítulo 4, recorda a figura exemplar do patriarca Abraão, o pai na fé, como crente que confiou na promessa divina. Finalizando essa nossa reflexão, aprendemos da carta aos Romanos que a salvação é dom gratuito de Deus, recebido pela fé em Cristo Jesus. Por isso, te convido durante esta semana a rezar pelos que não creem em Jesus. Recordemos pessoas que precisam dessa experiência de fé com o Senhor Jesus. Te encontro no próximo vídeo aqui no nosso canal no YouTube
E se gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe entre seus amigos, sua pastoral e sua comunidade. Deus vos abençoe.